sobre nós caminharmos com Jesus. Para caminharmos com Jesus, eu sempre digo, a nossa caminhada com Jesus é uma caminhada feita de renúncia. Primeiro nós temos que renunciar a nós mesmos. Não é fácil renunciar o eu que nós temos dentro de cada um de nós. E temos que estar sempre clamando a misericórdia do Senhor, para que nós possamos fazer renunciar a este eu que está lá dentro. É uma vida de escolha. Nós temos que escolher aquilo que nós queremos. E os irmãos que andam com Jesus sabem que andar com Jesus não é fácil. Nós vivemos uma vida de altos e baixos. Crente tem dia que ele está alegre, ele está cuspindo fogo para todo canto, mas tem dia que é só misericórdia. Já aconteceu essa coisa? Tem dia que é só misericórdia. Tem dia que estamos caminhando com Jesus, que nós estamos subindo. E aí, irmãos, o negócio não é fácil. Mas o Senhor vai segurando em nossas mãos e nós vamos. E quando estamos em cima, é só glória e aleluia. Mas com pouco começamos a descer. E quando desce, parece que estamos indo para o vale. E quando chegamos lá embaixo, irmãos, é só misericórdia. É só clamar a misericórdia. Porque, irmãos, andar com Jesus nós temos que escolher. Eu quero ir até o fim. Há provas, sim, muitas provas e provas grandes. Quando nós lemos no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo de número 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi o conselho de Jesus, a palavra de Jesus. Nós renunciar a nós mesmos para podermos seguir o Senhor Jesus. Quando nós lemos no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, a palavra de Deus disse assim: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, irmãos, nós temos que aceitar e fazer aquele propósito. Eu quero, venha o que vier, mas eu estou com Jesus. Eu continuo caminhando com Jesus. Quando eu estiver em cima, glórias a Deus. Mas quando eu estiver lá embaixo, misericórdia, Senhor. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está segurando em nossas mãos. O Senhor está consolando os nossos corações. O Senhor está fazendo nós entendermos que nós não somos nada, que nós não podemos nada, que nós não temos nada, mas tudo pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor. Ele é o que pode todas as coisas. Irmãos, quando nós começamos a caminhar com Jesus, não ficamos isentos dos problemas, não ficamos isentos das enfermidades, não ficamos isentos das tribulações. Não, são coisas que ajudam nós a aproximarmos mais de Deus. São coisas que fazem nós entendermos que realmente sozinho nós não podemos caminhar, nós não somos nada se o Senhor não estiver conosco. Mas quando o Senhor está conosco, nós dizemos, nós vamos caminhando, e Deus vai dando vitória, e nós vamos chegando do outro lado. Glórias a Deus. Quando nós lemos na palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo de número 9,
onde há uma promessa. Disse assim, capítulo 9, versículo 28. Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmão ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casa, e irmãos e irmãs, mães e filhos e campo, e no século futuro a vida eterna. Só que o evangelista Mateus comentou isso, o evangelista São João também, mas o evangelista Marcos, ele foi mais direto ao assunto. Ele disse que chegamos em tudo isso, mas ele colocou uma palavrazinha lá no meio e disse assim: receber tudo isso, mas com perseguição. Com perseguição. Não é chegar e vai cair do céu, não. É como tem que lutar. Precisa lutar. Precisa enfrentar. Ele diz com perseguição, porque alguém vai dizer: mas é tão fácil. Não, não é fácil. Servir o Senhor com fidelidade não é fácil. Nós de nós mesmos não conseguimos. É só a graça de Deus que faz nós permanecer no pecado. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós passamos momentos tão difíceis, mas o Senhor está conosco. Há momento, irmãos, que nós oramos. Há momento que nós temos palavra para poder orar, palavra para agradecer, palavra para pedir, mas há momento que a palavra some, só a lágrima no olho e o gemido do coração. Aleluia. Há momento que alguém pode te ajudar, alguém pode estar ao teu lado, mas há momento que é só você e Deus. É só você e o Senhor. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode tirar você daquela situação. Mas a gente pensando aqui, como disse assim, que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Quando nós subimos, mas quando nós descemos, é exatamente o momento que somos levados para o deserto. No deserto, irmão, ninguém vai porque quer. No deserto, a gente é levado para o deserto. E lá no deserto as coisas acontecem. Porque em qualquer lugar que estiver subindo, quando você estiver subindo, que as coisas estiverem tudo bem, os amigos estão ao teu lado. Quando você estiver em cima, os amigos estão ao teu lado. Mas quando você começa a descer, os amigos começam a afastar. E quando o Senhor te leva para o deserto, para poder ter um acerto contigo, para falar, lá os amigos não vão. Aquele que vai, não, irmão, no deserto ninguém vai. Por isso que o Senhor leva para o deserto, que lá ele tem uma conversa particular com cada um de nós. Lá ele pode falar conosco, que não tem ninguém para poder querer colocar alguma coisa. Não, isso não dá certo, isso não vai fazer, não. Eles não vão lá no deserto fazer isso. Lá é só você e Deus, só eu e Deus, só nós e Deus. Então diz o evangelista Marcos que é com perseguição. Nós alcançamos mais tudo isso, mas com perseguição. Mas precisamos, irmãos, de fazermos a escolha. Eu quero estar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Eu não deixo Jesus. O Senhor é aquele que está comigo nos momentos mais difíceis, mas também nos momentos bons. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gosto de dar testemunho e falar que Jesus cura, que Jesus opera,
que Jesus faz. Mas a gente dá testemunho, irmãos, é muito bom. Vocês vão ouvir o testemunho, alguém fala assim: olha, irmãos, Jesus curou o irmão fulano de tal. Você fala: oh, glória a Deus, muito bom. Jesus curou aquela irmã. É muito bom, irmão, ouvir o testemunho. Mas quando você conta o seu testemunho e você diz: Jesus me curou, Jesus fez isso na minha vida, eu estou testificando porque foi Ele que fez isso comigo, Ele fez comigo. Aí eu fico pensando como Jesus é maravilhoso. Quando o homem disse assim: não tem jeito, há um hino que diz aí que a última palavra é do Senhor, e é mesmo, a última palavra ela vem do Senhor. Eu estou lembrando quando nós estávamos na congregação de São Domingo, a pastora Leite estava lá comigo, e naquela época, irmãos, eu usava um óculos para poder ler e para tudo. O óculos meu tinha 2,5 graus para poder fazer a leitura, e eu fui fazer uma viagem lá para as Minas Gerais e tive um derrame nas vistas assim, que ela deu um problema que nem óculos mais resolvia. E quando eu voltei de lá, eu fui fazer os exames para poder ver o que tinha acontecido com as minhas vistas. Quando eu cheguei na casa do meu cunhado, estava um sol muito quente. E quando eu parei o carro debaixo de uma árvore, assim, eu cheguei debaixo da árvore, parecia que desceu uma aranha com um monte de teia assim. Aí eu vi aquele monte embaralhado na minha frente, eu levava a mão e batia assim. E aí a minha esposa falava assim: o que é isso? Eu falei: não sei, estou vendo um monte de teia de aranha, parece que caiu uma aranha da árvore aqui e passou na frente aqui. Ela falou: não, mas não tem nada não. Eu falei: mas eu estou vendo, olha aqui no ombro. Aí olhou dentro do meu olho, eu estava cheio de raios de sangue assim, não é? Aí fui passar a porta para o oftalmologista, ele fez os exames, todos os exames, fez tudo, e depois ele disse para mim assim: olha, suas vistas não tem jeito, não tem jeito, e vai ficar assim mesmo. Daqui a um ano você volta aqui para ver como é que ela ficou. Não receitou óculos, não receitou nada, porque ele disse que não tinha jeito mesmo. E eu fui para casa, irmãos. E quando eu usava óculos, aquele óculos era uma confusão tremenda, irmãos. Eu não sei os irmãos que usam óculos que acostumaram, mas eu não conseguia acostumar com aquele negócio. Eu vi o irmão entrar na porta e eu não sabia que irmão que era, porque quando eu olhava, punha o óculos e embaraçava tudo. Quando eu tirava o óculos, eu não via nada. Eu falei: é uma confusão tremenda, não dá. É só Jesus para ter misericórdia. Aí passou o ano, eu voltei lá, fiquei lá fazer os exames. Só que quando tinha mais ou menos 3 meses, já falou que não tinha jeito mesmo, eu coloquei nas mãos daquele que tudo pode. E quando passaram uns 3 meses, eu já estava lendo a Bíblia, já estava lendo a lição da escola bíblica dominical, lendo tudo, e sem o óculos, porque ele não estava valendo nada mesmo. Aí quando voltei, ainda tinha uma dificuldade para poder dirigir à noite. Quando começava a dirigir, que dava umas 2 horas mais ou menos, descia uma lágrima quente no olho assim, que queimava. Uma lágrima quente que queimava. Aí aquele negócio era uma tribulação, irmãos. Eu estava lá no deserto com Jesus, aprendendo a ser fiel, aprendendo a andar, aprendendo a obedecer. Aí fui fazer os exames novamente, o médico fez todos os exames e disse assim: olha, as suas vistas estão boas, você não tem nenhum problema nas vistas. Aí ele falou assim: suas vistas estão boas, você não tem nenhum problema nas vistas. Aí eu falei: olha, doutor, é o seguinte, eu fiz esse exame, porque aí mostrei ele os exames de um ano atrás, e quando eu passei aqui, o médico disse que não tinha jeito, eu tinha que viver desse jeito mesmo.
Aí quando ele disse que não tinha jeito, eu coloquei na mão do médico dos médicos, Senhor do Senhor. E ele fez um milagre. Porque quem opera milagre é só Jesus. Aí ele operou o milagre nas minhas vistas. Aí quando eu terminei de falar com o médico disse assim para mim: eu nunca vi isso durante o tempo que eu tenho de medicina, que eu trabalho, eu nunca vi isso. Mas eu acho que deva ter havido algum engano. Vamos fazer tudo que é exame de novo novamente. Aí mandou fazer os exames tudo de novo. Aí repeti todos os exames. Aí ele pegou de novo. Ele pegou, ele olhava o exame, olhava para mim, olhava o exame, olhava para mim. Ele falou: suas vistas estão melhor do que a minha. Quando Deus faz, Ele faz completo. Quando Deus faz a obra, Deus faz a obra completa. Aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Nossa, como é maravilhoso a gente andar com Jesus. Tem momentos difíceis, tem. Só que o Senhor está conosco. Aleluia. Desde então, muitos dos seus discípulos, está lá no versículo 66, do capítulo 6 de São João. Desde agora, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então diz a palavra de Deus aqui que muitos daqueles que estavam com Jesus. É por isso que ele disse, irmãos, que a caminhada é difícil, mas Jesus vai segurando as nossas mãos quando foram. Muitos pararam na caminhada, muitos já não estavam mais servindo o Senhor Jesus. E aí Pedro falando, aí Jesus conversando com Pedro, e depois mais na frente nós vamos encontrar o Senhor Jesus fazendo um discurso a respeito de estar na presença dele, andando com ele, para adquirir dele paz, para continuar comigo. Enquanto Jesus falava aquelas palavras, aí eles disseram, Pedro disse assim: mestre, o discurso, a palavra está muito duro. Não sei o que vai fazer, se o mestre vai maneirar ou está muito duro. Tem muita gente ficando para trás, tem muita gente que não quer. Está muito duro a palavra. Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim: você não quer retirar com eles também, não? Você não quer ficar para trás também, não? Não quer ficar no meio do caminho com ele, não? Aí Pedro, que era entendido, né? Pedro disse assim: Senhor, mas para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós vamos? A palavra de vida eterna é só o Senhor quem tem. Olha, nós não temos outro lugar para poder ir. O negócio é nós andarmos com Jesus. Porque nós estamos andando com Jesus, Ele segura nas nossas mãos. Quando nós estivermos em cima, glórias a Deus. Quando nós estivermos lá embaixo, glórias a Deus também. Nós não podemos deixar o Senhor em momento nenhum, porque se nós deixarmos o Senhor, nós vamos perecer. Só Ele tem palavra de vida eterna. Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflição. Nós não fomos chamados assim para ter uma vida boa, para ter uma vida cheia de regalias, não. Nós fomos chamados para lutar. E lutar, irmão, significa sofrer. Lutar é sofrer. Nós fomos chamados foi para lutar, para estarmos com o Senhor, lutando em favor da causa do Mestre. E Jesus disse assim: olha, eu venci. Ele lutou, mas venceu. Eu venci. Agora, vós vai depender.
Se chegar até o fim, vai vencer também. Né? Aí tem muitos que dizem assim: não, mas Jesus falou assim: eu venci e vós vencereis. Não tem nada de vós vencereis. Jesus falou: eu venci, ponto. Agora, cada um tem que vencer também. Agora, se vencer, aí vamos vencer. Nós venceremos, aí vamos ser vencedor. Mas para isso nós temos que lutar. Então, irmãos, a nossa vida é cheia de escolhas. Nós temos que escolher: eu quero servir ao Senhor Jesus. Nós, irmãos, estamos vivendo agora um tempo difícil, mas muito difícil. As coisas vão tudo normalizando e parece que tudo é normal. Tudo é normal. E olha, irmãos, se a gente for falar alguma coisa a respeito de tudo aquilo, quando eu me batizei nas águas, eu tinha 14 anos. Agora, fazendo quase 58 anos, quase 60 anos que eu sou membro dessa ideia de Deus. E até que o Senhor tem segurado nas minhas mãos. A gente passa um momento difícil, muito difícil, mas passa momentos só de alegria também. Porque com Jesus é assim, irmãos. Tem a ferida e depois, como o hino que cantaram aqui, vem o bálsamo. Aí você geme, está doendo, um pouco o Senhor passa o bálsamo e aquela dor desaparece. Você até esquece que estava sofrendo. Não é assim, irmãos? Quando a gente está no bom, a gente esquece que passou pelo ruim. Até esquece. Agora, nesses dias do ano de 2021, do ano de 2021, o Senhor fez com que lá em casa a gente passasse pelo vale. E um vale da sombra da morte mesmo, que parecia que não ia chegar no outro lado, parecia que não tinha fim. E a gente lutava e parecia que a força já estava esgotada, quando Jesus segurou pelas mãos e nos deu a vitória. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. A minha esposa passou por um problema de saúde muito sério e precisava de fazer uma cirurgia. E os irmãos sabem que quem não tem convênio é difícil. E cirurgia na hora da pandemia, e todo canto que ia, estava aquele negócio, os hospitais do governo, estadual, municipal, ninguém aceitava ninguém, não é isso? E era só o tal do bendito do Covid. Nós lutando, procurando, correndo de um hospital para o outro, nós fomos nesses hospitais de São Paulo quase tudo, todo dia, 3 vezes por semana. A gente ia no hospital, ia no outro, e sem jeito, porque só atendia Covid. E o caso dela era urgente, e nós colocamos na mão do Senhor, e começamos a usar a fé, e colocar a fé em ação, e cada dia ficava mais difícil. E quando estava naquela situação bem difícil, ela pegou o Covid também. Aí pegou o Covid, só que o Covid, pelo que ela estava sofrendo, o Covid não era nada. É isso, ela estava muito além do Covid, do sofrimento dela. E nós começamos a clamar, pedir a misericórdia do Senhor, pedir a Ele que abrisse uma porta. Abrisse uma porta. E quando, irmãos, a gente começa a clamar, a gente vai para a oração. É falar com o Mestre. E começamos a falar com o Senhor. Eu orava de meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, qualquer hora que eu orava, eu estava ali orando. Não tinha mais sono, não tinha mais fome. Era só orando, pedindo a misericórdia do Senhor. Eu orando, enjoelhado, embaixo na cama, e ela deitada em cima da cama gemendo. E era só a misericórdia do Senhor.
A gente olhava para um lado, não tinha nenhuma solução, olhava para o outro lado, também não tinha nenhuma solução. Mas Deus tem os seus caminhos. E Deus abrindo uma porta para nós. Um dia nós fomos no hospital de Ipiranga. Quando voltamos de lá, que o retorno era muito longe, não tinha mais como voltar, eu disse: só Jesus não causa. Nós oramos e pedimos a irmã Lúcia Portiroga, que era o direito de oração, que nos ajudasse. Pedi ao pastor, a irmã Lídia, que nos ajudasse na oração que nós precisávamos, que nós estávamos no fundo do poço, não tinha mais como descer, que era só a misericórdia do Senhor. E olha, irmãos, a irmã Lúcia disse para mim assim: pastor Pai, a irmã Euseli vai ser operada, e ela vai ser operada num dos melhores hospitais de São Paulo, e ela vai ser operada com uma das melhores equipes médicas. Irmão, precisa fé para poder crer. Por quê? Eu passava nos hospitais do estado, lá tinha um hospital, lá meu filho olhava assim e falava assim: pai, aquilo ali, aquele prédio grandão, aquilo ali é o Sírio-Libanês. Esse hospital é bom, aonde só fica quem tem dinheiro, só fica os famosos. Eu falava: meu filho, nem para lá eu quero olhar, que eu não posso nem chegar na porta. Não é isso? E aí, irmãos, um dia chegamos em casa, aí ela disse assim para mim, já não tinha, terminando as esperanças, esperando só o que o Senhor fizesse por nós. Ela disse assim: eu ouvi falar um tal de doutor Zé Pedro, que diz que é especialista em tratamento de mulheres, e no dizer dela assim, antes de morrer, eu quero fazer uma consulta com ele. Aí ela disse: eu quero fazer uma consulta com ele. Eu disse: vamos fazer, vamos marcar. Só que eu sei que a consulta dele é muito cara, mas vamos marcar, vamos fazer. Aí marcamos a consulta, mas ela não podia esperar. Deus preparou o encaixe, não tinha vaga, preparou o encaixe, ela foi lá no encaixe. E aí, quando chegamos lá, o médico olhou que ela tinha exame, falou, fez mais um punhado de exame, pediu para fazer o exame. Aí, quando nós chegamos no escritório dele, que ele olhou assim, ele disse assim: graças a Deus que não é câncer que ela está, porque em muitos lugares eu tinha falado que era câncer e já estava no final. Aí ele falou assim: graças a Deus que não é câncer. Aí ele disse assim: nós vamos tratar dela. Aí ele já encaminhou direto para o outro médico da equipe, e eles já prepararam. O médico falou assim: vou pedir a menina do financeiro para fazer o orçamento, e você volta aqui na terça-feira que a gente já tem uma solução para onde ela vai operar. Aí, era mês de maio, ela operou no dia 1º de maio, dia 1º de maio agora fez 2 anos. Aí, quando nós voltamos lá, ele falou assim: olha, a gente arrumou uma vaga para fazer tudo particular, lá no Sírio-Libanês. Mas vai fazer lá no Sírio-Libanês, tudo particular. Aí eu olhava para um lado e para o outro, não tinha dinheiro. Aí o doutor Zé Pedro falou com ele assim: doutor Murilo, quando você for fazer a cirurgia dela, você entra com uma equipe só, que é para poder ficar mais barato para eles. Aí você vai só com a equipe. Aí ele separou uma equipe, ele falou para mim assim: olha, nós vamos entrar com a equipe só, uma equipe só é 20 mil, só o nosso trabalho. Agora no hospital eu não sei quanto o hospital vai cobrar. Aí eu disse: tá bom, seja o que Deus quiser, Deus falou que é, então vai ser. Aí nós fomos lá para o Sírio-Libanês. Aí chegamos lá, sentamos na cadeira, ela sentou na outra, o menino começou a escrever, digitar no computador. E terminou, ela fez a conta lá, e no final ela disse assim: ó, a internação dela foi os gastos que vai ter depois é a outra conta, né? Mas aqui só agora na internação é 41 mil. 41 mil com mais 20 do médico, 61 mil, mais alguma coisa que vinha depois. Mas eu estava feliz, porque sabia que eu não tinha mesmo, mas Deus ia preparar, Deus ia preparar tudo.
Irmãos, e Deus começou a agir. Aí internamos ela e ela foi para lá e fez a cirurgia. Eles pensavam que era 4 horas a cirurgia. A cirurgia dela levou 7 horas e meia. E foi uma luta. Quando terminou tudo, aí Deus abriu as portas. Eu paguei tudo. Consegui pagar tudo. Foi Deus, irmão. Foi Deus. Aí, mas de onde veio o dinheiro? Deus prepara, Deus sabe tudo. Aí quando chegamos, tinha um amigo que falou assim: eu estou querendo ir aí visitar a dona Euseli. Eu falei: pode vir, porque eu sei que ela está internada, vou levar com meu filho. Eu falei: pode vir. Aí ele foi. Aí quando chegou lá, ele começando a conversar, ele falou assim: ela fez a cirurgia? Eu falei: fez. Ele falou assim: aonde ela fez? Eu falei: lá no Ciro de Guarulhos. Eu falei: nossa, você pagou o dinheiro. Eu falei: Deus prepara. Ele falou assim: mas e você conseguiu pagar tudo? Eu falei: até agora um pouquinho, mas hoje o hospital mandou mais uma duplicata aqui de 6.900, que é para pagar até segunda-feira, né? Aí ele pegou e falou assim: deixa eu ver. Aí ele pegou e falou assim: não, mas essa daqui eu pago, pode deixar que essa daqui eu pago. Era a última, pode deixar que essa daqui eu pago. E pagou. Irmãos, isto é o Senhor quem faz. Ele leva a nós lá embaixo, mas Ele está junto conosco. Está nos dando graça, está nos dando força, está nos sustentando. E aí, irmãos, Deus abriu as portas. Deus fez uma maravilha. Aí tinha um irmão que morava lá em casa, na parte de baixo. Ele ficava preocupado com a minha esposa pegar Covid. Ele falava assim: eu fiquei preocupado com ele pegar Covid, que ela está bem debilitada de saúde. Se ela pegar o Covid, só a graça, né? Aí Deus tem a maneira de trabalhar. É isso. Aí ela pegou o Covid. A minha sobrinha que estava dentro de casa pegou o Covid. O rapaz que morava lá na minha casa, na parte de baixo, 46 anos, pegou o Covid. A esposa dele pegou o Covid. E todo mundo pegou o Covid. Eu fui lá também fazer o exame para ver como é que estava. O meu deu negativo. No meio de todo mundo com Covid, o meu deu negativo. Falei: não estou entendendo nada. Então, só a misericórdia de Deus. É isso. Então a gente não estava entendendo, mas naquela semana, a gente naquela dificuldade, e ele também pegou o Covid e tocava na nossa orquestra. Ele tocava na nossa orquestra lá na nossa sede, e quando ele fez, deu positivo. Ele falou assim: mas eu não tenho nada, eu não estou sentindo nada, eu não estou com nada. Eu falei: mas preciso tomar os medicamentos. Fez o exame no sábado. Na terça-feira, a esposa dele ligou e falou assim: olha, ele desceu no banheiro, mas ele não consegue sair do banheiro. Eu fui lá ajudar ele a sair do banheiro e ligamos para o SAMU, e eles vieram internar ele, e ele não voltou mais. 46 anos e forte, não voltou mais. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Às vezes a gente pensa que é de um jeito, mas as coisas com o Senhor é de outro jeito. Só irmãos que não é aquela vida boa de você sair só dando tchau para um e para o outro e dizendo: está tudo bem, irmãos. Mas tem hora que nós estamos lá embaixo e tem hora que nós estamos lá em cima. Tem hora que nós estamos lá embaixo e tem hora que nós estamos lá em cima. Tem hora que estamos descendo, tem hora que estamos subindo. Mas o importante, irmãos, é estarmos com Jesus. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Se só Ele. E Ele disse: eu venci. Então, agora nós vamos lutar para vencer. Nós vamos lutar para chegarmos do outro lado. Vamos caminhar e caminhando com Jesus, irmãos. Eu sempre falo assim: trabalhar para Jesus é um sofrimento gostoso. Tem muitas pessoas que não entendem, não sabem o que é sofrimento gostoso. Sofrimento gostoso é aquele assim, que você está lá embaixo sofrendo, você está agora
Deus. Você está lá em cima, glória a Deus também. Se Jesus estiver conosco, é gostoso. Agora, sem Jesus, irmãos, não tenta, porque é difícil. Alguém diz, não, mas a gente passa por muita luta, passa por muitos problemas. E, irmãos, lutas, problemas não matam ninguém, viu? Não mata ninguém, não. Se tiver, pode clamar a misericórdia do Senhor, pode pedir a Ele, pode clamar, pode falar. Eu sempre digo, eu tenho 67 anos de crente. Fui praticamente criado na igreja. Quando fui para a igreja tinha 5 anos. Eu nunca vi ninguém morrer de problema. Foi problema que matou, mas problema não mata ninguém. Foi luta, não estava lutando, não. Luta também não mata ninguém, não. Tem que saber com quem vai lutar. Tem que estar com o mestre dos mestres. Tem que estar com aquele que nunca perdeu uma batalha. Então, a nossa vida é feita de escolha? Nós não podemos desanimar. Não podemos desanimar. Se as coisas estão difíceis, irmão, glória a Deus, continue marchando. Se está bem, glórias a Deus também, continue marchando. Porque nós vamos vencer com o Senhor. Sem Ele nós não podemos chegar no outro lado. Não. E como disse Pedro aqui, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo? Entrar no céu. E só podemos entrar no céu através de quem? Do sacrifício perfeito de Jesus. Então nós não podemos deixar Jesus. Então nós temos que viver uma vida de renúncia. Renunciar a nós mesmos, renunciar o eu que está lá dentro e deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco. Vem luta, vem, irmãos, mas a luta vem e passa. Vem problema, vem, mas ele vem e passa. E no outro dia nós estamos cantando a vitória. Só que nós já acostumamos, sabemos que estamos cantando vitória num dia, mas no outro dia nós estamos lá embaixo de novo. Mas o mesmo Jesus que está em cima, ele desce por nós também. Desce, depois nós sobemos, depois nós desce, depois nós sobemos. Vamos caminhando. Um dia nós vamos encontrar com o Senhor. Um dia, diz a palavra, que nós vamos estar para sempre com o Senhor. E aí não tem mais desce e sobe. É muito bom servir ao Senhor Jesus. Fica firme, irmãos. Não desista. Não deixe que nada abale sua fé. Mas o outro olhou para mim assim, com um olhar diferente. Deixa ele, irmão. Olha para Jesus. O outro falou isso de mim. Olha para Jesus, deixa ela. Olha para Jesus. Nós estamos aqui, irmãos. Nós não temos negócio com ninguém. Nosso negócio é com Jesus. Nós estamos aqui para obedecer Jesus. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Mestre Jesus. Venha o que vier. E olha, irmãos, o nosso Jesus é o Jesus do milagre. É o Jesus que opera milagre. É o Jesus que opera maravilha. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Precisamos estar como Pedro. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. O caminho é o céu. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Que o Senhor continue nos abençoando cada dia e nos dando força para vencer. E nós vamos caminhando que um dia, muito breve, irmãos, nós vamos encontrar lá em cima com o Senhor. Deus abençoe. Agradeço, pastor, pela oportunidade, a confiança, aos obreiros que estão aqui. Que Deus continue abençoando esse corpo maravilhoso de obreiros que estão aqui para lutar. É bom que quando tem muitos obreiros assim, quando uns descem, outros sobem. E Deus está com quem está subindo, está com quem está descendo, está com quem está lá embaixo, está com quem está lá em cima. Pode saber disso, irmãos? Aonde você estiver, Ele está. Se estiver lá embaixo, Ele